Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Esse era o código de ética difundido nas mais altas hierarquias de poder do século XX. Quem o criou foi uma figura um tanto quanto controversa, chamada Aleister Crowley. Aleister Crowley também era chamado de a Grande Besta 666, e por isso muitos o consideram como o homem mais perverso que já existiu no mundo, e muitos outros consideram ele como um grande mago, um grande revolucionador na história do ocultismo. Então, qual é a realidade dos fatos por trás de Aleister Crowley? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Alquimia Artes, onde a gente revela os mistérios herméticos desse mundo, e hoje vamos iniciar uma nova série que vamos chamar dos Grandes Alquimistas do Passado. Dentro dessa série nós vamos começar falando sobre essa figura, Aleister Crowley, uma figura um tanto quanto polêmica aí no universo da magia, e é um mago mais moderno, e a partir dele nós vamos ir mais pro passado, né? Seguindo os rastros de Hermes. Então, vamos lá, minha gente. Quem que foi Aleister Crowley? Eu não vou fazer aqui uma biografia sobre ele, contar todos os detalhes e tudo mais, porque isso você consegue achar facilmente fazendo uma pesquisa aí no Google, tá? Mas a ideia aqui é a gente tratar sobre esse lado mais esotérico dessa figura tão popular e tão mística que existe, né? Ele tem muitos mistérios e vamos lá. Começando, então, o nome de batismo dele é Edward Alexander Crowley, nasceu numa família bem ortodoxa e nasceu em 1875. Esse é um ano muito especial. Uma curiosidade aqui logo de cara é que o grande ocultista Eliphas Levi também morreu exatamente nesse ano, e Helena Blavatsky criou a Sociedade Teosófica nesse mesmo ano. Então, ele é um ano que marca a história do esoterismo como um certo movimento aí de forças, né? Principalmente na Europa ali, que vai trazendo essa revolução, tá? Então, Aleister Crowley, ele fez parte da famosa ordem da Golden Dawn, né, junto com Israel Regard, junto com Dion Fortune, junto com o Edward Waite, né, do famoso tarô de Waite. E, enfim, tem muitas figuras que compõem aí a Golden Dawn, que foram muito importantes na época, mas o que vem ao caso é que Aleister Crowley entrou e literalmente fez a ordem desabar, né? Porque depois que ele entrou, a ordem da Aurora Dourada, famosa, né? Entre os Rosacruzes, entre os gnósticos, entre os telemitas, que é as ordens mais posteriores aí, fundadas com base nos livros do Crowley, ele começou a se envolver em muitos escândalos, né? Muitas polêmicas sobre drogas, sexualidades, rituais macabros, sacrifícios e coisas assim. Mas será que foi por aí mesmo? Bom, o fato é que ele foi expulso da Golden Dawn e também ele entrou em uns altos graus aí da Otto, da Ordo Templo Orientis, mas também não permaneceu ali muito bem visto, tá? Então, ele fundou a Astrum Argentum, famosa AA, né? E a Astrum Argentum tem como base Telema, e esse é o ponto focal de Aleister Crowley. Telema. O que é Telema? Eu comecei esse vídeo falando: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Essa é a lei de Telema, vamos dizer assim, com a sua contraparte, amor é a lei, amor sob vontade. No final desse vídeo eu vou falar sobre o significado esotérico dessa lei. Por hora, vamos deixar ela de lado. E vamos seguir. O Crowley, ele se envolveu, assim, em muitas coisas ruins, né? Ele teve, sim, seus momentos bons, mas vamos falar primeiro do lado ruim, né? Vamos falar primeiro o mal dele e depois a gente fala bem, tá bom? Então, o lado ruim dele foi, dentre muitas coisas, o envolvimento com essas polêmicas e com tudo isso, e ele ficou conhecido pela mídia como o homem mais perverso do mundo. É um título que ninguém gostaria de ter, não é mesmo? E isso foi por causa da sua irreverência com os valores vigentes na época. Pensem, Europa de 1900 e um pouquinho ali, e um cara vem com umas ideias meio fora da caixinha, né, de um certo
poligamismo, de uma certa libertação sexual e uma coisa assim, mais libertinagens e coisas assim, né? Naquela época, isso foi visto como uma perversão total de tudo, assim, ó, de todos os valores, ética. Só que o Crowley, ele era muito influente, ele tinha muito dinheiro, ele herdou uma grande fortuna do seu pai e ele conseguia penetrar nas hierarquias lá de cima, na High Society europeia, e isso mudou muitas coisas. Então eu vejo que o Crowley, mesmo fazendo essas orgias e coisas e rituais sexuais e um monte de coisa assim, eu vejo que tem muita coisa desviada por conta da mídia, tá? Então, essa coisa de sacrificar crianças e um monte de coisa assim, ao meu ver, isso é falácia da mídia. Posso estar errado, mas ao meu ver é falácia querendo difamar a imagem dele, tá? Por um outro lado, eu vejo que a irreverência pelos valores vigentes da época, que eram valores podres, não eram valores bons, valores humanitários, valores que valorizavam mulheres, por exemplo, ou até mesmo quem fosse homossexual, bissexual, coisas assim. Eu vejo que o Crowley teve um papel fundamental para que essas pessoas tivessem poder também, ganhassem voz, né? E ele colocou essa ideia da sexualidade dentro dos círculos esotéricos, que era um certo tabu, né? A sexualidade era um tabu até mesmo dentro das maçonarias e das ordens vigentes da época, tá? Então, ele conseguiu mexer, né, tocar na ferida da sociedade europeia daquela época. Eu vejo que esse é um ponto muito positivo. É um ponto que muitas vezes ninguém comenta sobre isso, mas é diante do caos que se constrói algo novo. E naquele momento era necessário quebrar alguns padrões para que viessem novas estruturas, nova ordem, né, no mundo. Então foi isso que eu vejo que ele fez, e fez com muita maestria, talvez de uma forma meio conturbada, mas com muita maestria. E sobre as drogas agora, os escândalos de drogas e tudo mais, vamos lembrar um pouco. O próprio Freud, né, famoso pai da psicanálise, usava cocaína como se fosse um cafezinho da tarde. O Crowley usava heroína, né? E heroína era indicado como um medicamento contra asma, no tratamento de asma. Ele sofria de asma, ele tinha que usar heroína como se fosse aquelas bombinhas que a gente tem agora. Então, isso é chocante para nós, sim, porque naquela época não se tinha os estudos, né, que temos hoje. E eles não sabiam que fazia mal, eles não sabiam que aquilo tinha todo um efeito colateral e tudo mais. Eles estavam engatinhando ainda nessa farmacologia e tudo mais, né? Então, vamos ter essa consciência. Diante do período que ele vivia, aquilo era quase que uma coisa normal, era receitado. Você ia na farmácia e comprava um pouco de heroína, um pouco de cocaína e tal. Então, temos que ter essa consciência, tá bom, gente? Para não julgar com os olhos de hoje aquilo que foi no passado, tá? Então, vamos nos botar nesse lugar, os pingos nos is, né? E sobre essa ideia, tem alguns eventos aí que circundam ele e tudo mais, que existia uma lenda, que existia uma história lá, que um médico falou que ele ia morrer em tantos dias e ele fez um ritual e não sei o que, e no dia que era pra ele morrer, foi o médico que morreu. Tem várias coisas que envolvem aí a fama do Aleister Crowley. Mas o evento que mais marcou, assim, né, dentro dessa passagem dele, foi na lua de mel de uma das suas esposas ou amantes, chame como você quiser, que era Rose Kelly, que foi a acompanhante que foi junto com ele para o Cairo, onde eles fizeram invocações, né, de elementais do ar e tudo mais, e receberam a ilustre presença de uma força de Horus. Horus, o deus egípcio, né? Deus solar, deus da guerra também, dos antigos egípcios. Ela recebeu essa força, canalizou ali e veio como mensageiro Aiwass. Quem era Aiwass? Era considerado o ministro de Horus, e eles fizeram 3 dias de rituais, e nesses 3 dias de rituais intensos no Cairo, no Egito, né, eles conseguiram escrever o famoso Liber Alvel Legis, o livro da lei. O livro da lei começou a virar um manual, né, dos telemitas, assim. Só que o próprio Aleister Crowley negou esse livro por muito tempo.
Ele não queria divulgar esse livro, ele achava que ele tinha muitas lacunas, ele não gostava dele, né, como ele veio, assim. Mas eles aceitaram esse livro, essa obra, como algo recebido do divino e começaram a trazer esse corpo doutrinário com base no livro da lei. Então, o livro da lei ele é dividido em 3 capítulos, vamos dizer assim. O primeiro tomo seria de Isis, ou de Hahor-Nuit, né? Seria Nuit, na verdade, a imagem que ele traz. O segundo, Hadith, que a gente pode encarar como um certo Osíris, Hahor-Quit. E o terceiro seria Hahor-Parkrat, que é Horus, tá? Só que o que eu vejo nesses 3 livros? O primeiro pode ter sido uma canalização mais pura. O segundo já envolvia o ego. O terceiro, para mim, foi onde ele caiu. E ele não conseguiu fechar esse círculo, né? Se a gente for ver o Caduceu de Hermes com os seus 3 cruzamentos terminam alinhados na Cabala no abismo, né? Então esse abismo é onde ele caiu também. Ele tinha muito essa ideia de Corozon, que era a criatura do abismo, né? E o que era essa passagem? Era a passagem para conseguir vencer o ego. Só que eu vejo que o Crowley ele tinha uma visão de fortalecer o ego, muito diferente de várias doutrinas que a gente tem por aí, que busca suprimir o ego e, digamos assim, quebrar ele, né? Despedaçar o ego, deixar ele em pedaços para que possa vir o divino. Crowley não, eu vejo que ele tem uma visão em que ele fortalece o ego e por isso do nome A Grande Besta 666, a figura de Baphomet, como a gente conhece ela, né? Como tá aqui, como essa manifestação de um ego perfeito, né? De um ego empoderado para que possa alçar voo na consciência e entrar no caminho de ascensão, muito semelhante à história de Enoque, que subiu de corpo e alma, o 7º na linha de Adão. Enoque foi aquele que transmutou, foi o maior alquimista, digamos assim, o primeiro, no caso, que conseguiu elevar-se ao plano divino, a Metatron, de corpo e alma, né? Então ele não passou pelo véu da morte. E eu vejo que o Crowley, ele tem essa pegada, logicamente, de uma forma meio controversa, meio dúbia aí, mas se você tiver os olhos para ver, você consegue enxergar esses mistérios nos escritos dele. É óbvio que a gente tem que deixar de lado um pouco esse julgamento moral para conseguir ler isso. Tem uma frase do Crowley que é muito famosa que exemplifica melhor isso. E dentro daquela frase tão famosa de Telema, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, existe a segunda parte, amor é a lei, amor sob vontade. É isso que eu quero trazer para vocês como a visão central, o pilar central de Telema, que faça o que tu queres, não é faça tudo o que você quiser, não é o paraíso da libertinagem, não, é muito pelo contrário, porque se o amor é a lei, significa que tudo que você quiser de verdade, a sua verdadeira vontade deve ser do amor. Então, se for do amor, não importa dogma, doutrina, crença, moral, ética, não importa nada disso, porque é da energia do amor. Se for uma vibração de amor, todos os teus atos serão da lei divina. Então, eu vejo que aí está o lado mais esotérico dessa frase. Faça o que tu queres, não é aquilo que você deseja, não é aquilo que o teu ego quer. Não, é faça a tua missão de vida, pois se fizer ela, será da lei do todo. Você não estará infringindo as leis espirituais perante as leis humanas, tá? E eu vejo que ele tem um exemplo que traz isso muito bem, que é a seguinte frase: o tolo bebe e se embebeda, o covarde não bebe, o homem sábio, bravo e livre bebe e dá glórias ao mais alto Deus. Então, o que ele quer dizer com isso? É justamente a ideia de que o tolo, ele usa do seu ego, ele bebe do líquido sagrado e perde os sentidos, né? O covarde, ele não bebe, ele renega o seu próprio ego, e é uma parte fundamental de si mesmo. É necessário você ter ele para conseguir fazer o seu trabalho aqui encarnado, senão você não teria encarnado nesse corpo, nesse ego que você está agora, né? E o homem sábio, bravo e livre não segue nenhum tipo de moral humana ou de leis vigentes na sociedade ou status quo da sociedade e bebe livremente, mas dá glórias a Deus pelo
ato de beber. Então, é como se fosse a ideia de batismo do grego, que tem essa conotação dupla. Batismo, traduzido do grego, dentro da crátera, né? É justamente o ato de se batizar, mas também a mesma palavra quer dizer embriagar-se. Então, a própria palavra do batismo, ela vai ter esse duplo sentido, onde a gente vai ter essa visão mais hermética. E falando em grego, quando a gente fala lá na frase principal, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, amor é a lei, amor sob vontade, a própria palavra vontade, dentro dessa gemátria, né, dos números somados, dos valores ali, ela vai virar telema. E telema, representando a verdadeira vontade, se você fizer o valor da numerologia cabalística ali, vai virar também amor ágape, tá bom? Então, o que é amor ágape? Não é um amor romântico, não é um amor sexual, não é um amor de amizade, não. É o amor divino, é o amor incondicional, é o amor que não tem condições para existir. Então olha que puro que é isso na sua essência. Se a gente for olhar por debaixo desses véus, existe um lado muito lindo, de muito amor, de muita luz nos escritos, nas falas, nas obras de Crowley. E eu vejo que uma coisa que ninguém fala por aí é que justamente essa grande besta 666, ele assinava suas obras com vários nomes, seja Aleister Crowley, a grande besta 666, Therion, Tomega Therion e N outros aí que são, digamos assim, pseudônimos dele mesmo. Mas cadê a magia nisso daí? Aí que tá, a magia existe naqueles que conseguem vê-la. Ou seja, o Crowley estava nos dizendo que ele tinha vários níveis, ele era uma pessoa, ele tinha uma personalidade, Aleister Crowley, ser humano errante. Então ele errava, né? Diante dos seus atos, ele errava, ele se permitia também errar. Óbvio, não tá certo? Não, mas ele assinava ditos escritos com o seu nome pessoal. E alguns com o seu ego empoderado, já mais sábio, mais condizente com a figura do ego divino, vamos dizer assim, né? Então, nesse ego divino, né, a grande besta 666, você pode ver que os escritos são de outro tipo. Então, é um outro nível de consciência dentro do próprio Aleister Crowley. Já Tomega Therion, enfim, são outros níveis. Então, ele foi tão genial nessas partes escritas que ele consegue dividir e dizer, sim, sou um humano, eu erro, eu não sou perfeito. Ele não se endeusou como muitos outros aí fizeram, né? Dentro da história aí do esoterismo e dessas ordens esotéricas. Ele sabia que ele era um cara meio assim, na moral, né? Dele, mas ele tinha essa consciência de que ele representava algo maior. E essa representação vai justamente nos permitir desassociar Telema de Aleister Crowley. Vai nos permitir a gente ver Telema, a Astrum Argento, ou enfim, todas essas ordens que seguem Telema com uma visão desassociada do próprio Crowley, o que é muito difícil, né? Porque trazem ele, assim como muitos outros ocultistas que fundaram as ordens, né, antigas ali, nem tão antigas, mais modernas, na verdade, como sendo quase que o novo Cristo, né? Uma coisa assim, megalomaníaca, né? Eu acho que isso é completamente errado. O fundador da ordem, ele é um humano, né? Ele só está sendo um instrumento divino, uma canalização, ele só tem às vezes uma missão de trazer isso aí, parir aquilo lá no mundo, né? Eu vejo que o Aleister Crowley foi um desses exemplos. E ele teve uma grande influência sobre a arte que a gente tanto admira, esses grandes artistas como Led Zeppelin, o próprio Jimmy Page comprou uma das mansões do Crowley lá do Lago Ness, o famoso monstro do Lago Ness na Escócia, é coisa do Crowley, tá? Então o Led Zeppelin foi muito inspirado por ele, Beatles teve uma grande inspiração aí nele, Rolling Stones, Iron Maiden, Black Sabbath, Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne, David Bowie, Raul Seixas, né, o nosso famoso Raul Seixas e a Sociedade Telêmica, enfim, teve seus delírios aí também, mas foi inspirado pelo Crowley, e John Frusciante também, que, enfim, todos eles tiveram grandes influências por essa dita figura tão controversa. E eu tenho certeza que você já escutou algumas músicas aí deles, tenho certeza que você já viu falar também no livro de Thoth,
ou no tarô de Thoth, né? Trazido por Crowley também ao mundo e, na minha visão, é um dos tarôs mais bonitos, um dos tarôs que traz uma síntese tão grande e absoluta assim desse conhecimento esotérico que nenhum outro foi capaz de capturar. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tarô, deixa um comentário aqui embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos a respeito dos grandes nomes do passado, deixa um comentário aqui embaixo também que eu vou fazer a minha análise, dar a minha visão sobre esses grandes ocultistas, esses grandes alquimistas do passado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que tá muito bom o trabalho por lá também. Estou fazendo uma grande alquimia nas imagens e nos textos postados lá, tá bom? Então um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, meu alquimista. Até mais!